Bom dia, meus irmãos. Hoje outro mais um vídeo que o Senhor me concedeu, aleluia. Pela manhã eu pedi para o Senhor me dar um novo tema. E o Senhor maravilhoso, lindo, aleluia. Deus segundo Samuel, aleluia. Versículo 14, irmãos. Vamos explorar um pouquinho hoje sobre segundo Samuel, geralmente é contando a história do rei Davi. Eu tenho uma ligação muito forte com Davi. Sempre que Deus quer falar para mim, fala com Davi. Segundo o coração de Deus, como todos nós conhecemos. Oh, glórias, aleluia. Então a história de Davi começa assim, irmãos. Versículo 14, segundo Samuel. Versículo 6, tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo. E não houve em quem os apartasse, assim um feriu ao outro e o matou. Essa mulher, ela estava contando uma história para o rei Davi, sobre 2 irmãos, que um matou o outro e ele estava à procura desse que matou o seu irmão para matar. Só que essa mulher, ela foi falar com o rei, dando como uma viúva, chorando, desesperada, como se tinha perdido um dos filhos, o outro estava sendo caçado, aleluia. Só que essa mulher, ela estava contando uma história que não era real dela, era uma história que era do próprio filho de Davi, que eram 2 irmãos. Todo mundo conhece, aleluia, Aminon. E conhece também Absalão, aquele homem bonito, que a Bíblia conta que não se achava, aleluia, defeito nele do pé até o fio do seu cabelo, tão formoso que era. E Aminon também era irmão de Absalão, filho, aleluia, do rei Davi. Por que que Absalão matou Aminon? Irmãos, era uma rincha desde o início, porque quando Itamar, aleluia, era aquela filha bonita que Davi tinha virgem, e Aminon era o irmão também dela. E ele começou a se apaixonar por esta irmã. E ele queria entrar na irmã. Por isso que eles falam de Aminon ama Tamar e comete incesto, no versículo 13, aleluia. Então, muitas das vezes, irmã, essa história pode estar acontecendo com você, aleluia. Deixa eu ver aqui se está aqui a altura do vídeo. Pode estar acontecendo com você também. Quantas vezes tem dentro da tua casa, aleluia, alguém, às vezes o irmão se apaixona por uma irmã. Às vezes o próprio pai se apaixona pela filha. E isso acontece tanto incesto ainda hoje no século 21, aleluia. Isso vem contando a história desde Davi. Então as perseguições, aleluia, vem desde o início da Bíblia. Se nós andarmos nos caminhos do Senhor, quando vier essas tribulações, aleluia, nós vamos conseguir sair dessa armadilha que Satanás coloca. Satanás sempre veio para destruir as famílias, ele quer destruir a minha e a tua, e quantas se assim pudesse. Por isso, aleluia, que na Bíblia diz que o Satanás fica de redor da gente, querendo tragar se assim pudesse. Mas eu quero te dizer, quando tu tem a cobertura de Deus, como era o rei Davi, segundo o coração de Deus, que mesmo que ele era perseguido por Saul, o tempo todo querendo matar ele o tempo todo fugindo, o tempo todo amando o Senhor, era com Davi, é com você também. Quando alguém te perseguir, quando alguém quiser te matar, meu irmão, minha irmã, o Senhor estará contigo, velando por ti. Mas eu quero te dizer que essa lição de Davi hoje está trazendo para a gente no século 21, aleluia, uma palavra de conforto, uma palavra, aleluia, de resistência. E quando eu te falo resistência, lutar sobre as armas, não as armas do inimigo, mas as armas que Deus tem pra gente, que não precisa de espada, não precisa de escudo, mas a escudo da palavra do Senhor. É com ela que nós vamos manejar, quando ele diz a coraça, a espada é a Bíblia, irmãos. Não tem guerra que se faça maior quando a gente tem o Deus de Jacó na nossa vida, aleluia. Então a história de Davi, gente, não foi das boas. Davi sendo rejeitado, filho de prostituta, desde aquela primeira vida deste menino, ele era rejeitado. Quantos de nós somos rejeitados desde a nossa infância? Quantos de nós moramos no fundo da casa, porque aqueles irmãos da gente contentam contra a gente, tem uma inveja da pessoa. Não aconteceu só com Davi, também na casa também de José, do Egito, aconteceu quando os irmãos tinham ciúme, quando Jacó, aleluia, gostava mais, se aperfeiçoava mais daquele filho, filho de Rebeca, que ele amava. Por quê?
ele era um filho amoroso, não só com o pai, mas com a mãe, com todos a seu derredor. Isso atrai uma inveja para aqueles que estão perto de ti. Então eu quero te dizer nesta manhã maravilhosa, cuidado quando alguém está perto de você, porque não precisa ser só teu inimigo, pode estar perto da tua casa, bem próximo de ti. Muitas das histórias da Bíblia foram os irmãos que traíram, foram os filhos querendo a herança dos seus pais, querendo matar por força para tomar o rei, para tomar o trono. Quantas pessoas estão devorando, fazendo qualquer coisa pelo trono do teu pai ou da tua mãe, querendo que morra logo para que você alcance. Quantos filhos hoje em dia já mataram seus pais para ficar com a herança, sendo que não adiantou porque foi preso e perdeu seus pais, então vive uma vida triste numa cadeia. Quantos casos destes na sociedade nós temos atrás das grades acontecendo? A mesma coisa que aconteceu na época de Davi. Então, aleluia, o que o Senhor quer me dizer hoje, neste dia maravilhoso, meus irmãos, que Aminon, ele amou a irmã dele, ele queria ter relações sexuais com ela, que era incesto, não podia acontecer como não pode até hoje, mas ele começou a querer ficar doente, ele parou de comer, ele largou de comer, começou a emagrecer, porque ele queria chamar a atenção do pai que estava sofrendo por algum mal, mas ele tinha um mal dentro dele para fazer, ele tinha um pensamento de se abusar da própria irmã, e isso fez com que ele passasse fome, usa estratégia, porque o inimigo é estrategista. Ele quer um alvo e ele quer alcançar. Quando não alcança, aleluia, ele não fica satisfeito. Então, o que aconteceu com o filho também de Davi? Então, quando isso aconteceu, o que acontece? Ele finge que está doente, ele pede que o pai mande a irmã ir para lá preparar um bolo, fazer para ele ficar olhando e ele desejando a própria irmã. E quando isso acontece, ele briga com todo mundo dos criados da casa para que saísse e deixasse só ele e ela, para que ele ficasse a sós. Cuidado quando você está sós com a sua presa, com aquele que te deseja, porque muitas vezes são armadilha. Fuja de ficar sozinho perto de um homem, de uma mulher. Não é teu pai, é teu padrasto, aleluia, pode ser teu próprio irmão. Não fique sozinho dentro de quarto, porque o desejo sexual do demônio é que os filhos, os irmãos sigam com seus irmãos, com os pais e com suas filhas. É assim que ele vai agir dentro da família. Então Deus está dizendo hoje, aleluia, vigia teu filho, mãe que se separa e vai morar com outros homens mais novos e começa a olhar tua filha mais bela que você e começa a desejar. Por que os incestos ainda continuam? Porque as brechas estão abertas. Deus está dizendo, tapa as brechas, trampa os muros de Jerusalém, Neemias, aleluia. Então o que acontece? Absalão, o que acontece? Então Aminon, ele pegou, forçou que a irmã deitasse com ele. A irmã ainda disse, peça por rei, não me peça isso, meu irmão, porque é pecado. Nessa época as mulheres não poderiam ficar perder sua virgindade. Então o que acontece? Ele não ligou para pedir papai coisa nenhuma, ele simplesmente abusou como se fosse estrupo, né? Hoje em dia. E ele, quando ele faz isso, aleluia, depois que ele termina de fazer o que ele queria, ele como se tivesse aquele amor tivesse acabado, aleluia, e de repente ele expulsa ela, joga ela a porta fora, porque já tinha conseguido o que ele queria, porque o inimigo, depois que ele consegue, ele já não tá mais ligando para você, ele quer destruir a tua alma, ele não sabe o que ferida ele quer fazer a maior possível que possa destruir a tua vida, aleluia. Então nesta manhã maravilhosa o Senhor está dizendo neste momento, então essa menina saiu chorando, rasgou suas vestes, aleluia, sujou sua cabeça com terra, mas aí quando ela saiu chorando, encontrou Absalão, irmão dela, e ela contou para ele, e ela ia dizer que ela tinha sido despojada pelo irmão, mas ia ser um escândalo, aleluia. Mas essa conversa o irmão disse, deixa, é teu irmão, fica na tua, não fala nada. Mas aí chegou aos ouvidos de Davi. Davi ficou muito triste, porque qual é um pai que sabe que seu filho abusa de sua própria irmã e fica feliz, aleluia. Então este homem teve tanta tribulação. Irmão, quando a gente causa alguma coisa errada na nossa vida, tem consequências. Davi, quando ficou com Betseba, aquela mulher que mandou matar aquele marido dela naquela guerra, as consequências foi perda do filho dele, depois foi esse irmão abusando da sua própria irmã. Depois o que acontece? Absalão fica guardando ressentimento durante 2 anos do seu irmão, procurando uma hora para que se vingasse dele. Olha, quando o inimigo é estrategista, quando ele é miserável, ele fica o quê? 2 anos, 3, 4 anos maquinando te pegar de qualquer forma. Aconteceu, o irmão ficou 2 anos, irmão, guardando rancor no coração. Quantas vezes nós estamos aborrecidos pelo vizinho, um amigo ou irmão, e nós podemos
guardar dentro do nosso coração um ódio tão grande? Por que muitas das vezes nós somos impedidas de ser batizada, de ser alcançada por nosso Deus, irmão? Porque nós aparentemente estamos parecendo que estamos bem perante o Senhor, estamos limpos, lavados, aleluia, mas o Senhor nos sonda o nosso coração, Ele sabe quando nós estamos doentes, nós estamos enfermos, e quantas vezes o batismo não chega na nossa vida porque nós estamos cheios de contaminação, de ódio, de vingança, de raiva, e aleluia, glória a Deus. E neste momento, este Absalão estava com ódio do irmão, e quando ele pede para o pai para saírem, para viajar, ele já estava marcando esse encontro. Ele leva os outros irmãos da vida e disse: não, meu filho, eu não vou, vocês podem ir, deu a benção. E aí quando ele faz isso, ele tira a vida do seu irmão Aminon. Ele faz o que? Ele manda os irmãos da bebida, a bebida inebriante, para ele ficar alegre, sorridente, sem força, distraído, porque é isso que a bebida faz. Quando eles colocam a bebida na mesa, a bebida ela traz tantas consequências. Foi uma vez que eu me lembro na Bíblia, pela bebida, que os filhos de Noé viram a nudez dele quando ele bebeu aquele vinho, e um deles foi amaldiçoado porque viu a nudez do pai. E eu quero te dizer que a bebida tem consequência desde o início da Bíblia e continua tendo. Por que o Senhor diz: não bebeis, o beberrão não entrará no reino do céu? As prostitutas, aleluia, homossexualismo, relações extraconjugais, irmãos, entre primos, entre parentes, entre tantas as outras coisas. Eu quero te dizer que Deus abomina, aleluia. E eu quero te dizer nesta manhã maravilhosa que esse irmão matou, e ele ficou fugido. Absalão ficou 2 anos longe do pai que ele amava. Absalão era um filho que Davi, aleluia, gostava. Quantas vezes nós vimos na Bíblia aquele filho, os 2 irmãos do filho pródigo, que um saiu, pediu toda a sua herança, seu pai ficou chorando em casa, orando todos os dias. Quantos filhos abandonam sua casa, dizendo: pai, eu vou atrás de melhoria, atrás de emprego, e de repente vai para outras cidades e vira um mendigo. Como eu também já encontrei aqui em São Luís pessoas que até escreviam legal, que falava, se expressava divinamente bem, que veio de outra cidade dizendo que deixou os pais, e o Satanás pegou, virou mendigo, não voltou mais, porque aleluia, o que ele botou na mente dessa pessoa? Não volta mais, porque tu é mendigo, teus pais nem querem mais te ver. E aí o inimigo bota isso na cabeça. Eu quero te dizer, você que abandonou o seu pai, que está 2 anos, 3 anos, 5 anos sem falar com ele, tá na hora de você fazer as pazes, tá na hora de você pedir perdão para seu pai. Ou meu irmão, o pai fica 24 horas te esperando, teu abraço, aquele pai que orava para seu filho voltar, quando ele estava comendo as migalhas do porco, aleluia, que ele se lembrou, ele voltou. O pai fez uma festa, botou vestes novas, aliança no dedo. O Senhor, aleluia, quer fazer contigo hoje, botar alianças no dedo, vestir roupas novas. O pai quer fazer festa para ti, meu irmão, aleluia. E eu quero te dizer nessa manhã maravilhosa, aleluia, glórias, aleluia, hoje Espírito Santo, que é grande, que é poderoso, que é tremendo, valoroso, aleluia, na minha vida, na tua vida. O Espírito Santo alcança a vida de quantos estão escutando essa live, meu Deus, maravilhosa, que vão escutar esse vídeo, meu Deus, eu falando, você usando a minha boca, tão simples, mas com o coração atento à tua voz, a teu chamado, aleluia, porque quando você falou para mim, abre a tua boca e fala o meu evangelho, é isso que eu tenho que fazer. Quando o Senhor fala comigo: Jonas, eu te mandei para Nínive, não adianta você fugir no barco, porque o barco eu vou mandar ondas imensas e você vai ter que entrar naquele peixe, eu vou te vomitar na terra para tu entender que eu tenho chamado para ti em Nínive, aquele povo rebelde que precisam ser alcançado. Então Deus diz: não sai do lugar da bênção, não sai de Jerusalém até que eu derrame do meu poder do Espírito Santo sobre ti, aleluia, Jesus. Então eu quero te dizer nesta manhã que Deus está dizendo: os irmãos que mataram seus sonhos, aqueles que abusaram das suas irmãs, das suas primas ou parentes, ou até mesmo suas mães, como a gente já viu aqui na nossa sociedade. Eu quero te dizer que Davi chorou quando perdeu esse filho, chorou quando a filha foi desposada pelo próprio irmão, chorou quando seu filho, aleluia, foi morto pelo pecado dele com a mulher Betseba. Então nós temos consequência, mas ele nunca quis matar ninguém, ele nunca quis tirar a vida dos filhos, nem de Saul, nenhuma, para ganhar a coroa que Deus tinha prometido. O Deus está querendo dizer para mim e para ti: não adianta tu tirar a coroa de ninguém para subir no trono, porque se você fizer isso, você vai perder. Mas se você ficar no lugar da benção, como Davi ficou, mesmo que tu seja
caluniado, que tu seja, que tu fuja de cidade em cidade, que tu ande mendigando, fugindo para que a pessoa não te alcance, mas Deus é contigo. E eu quero te dizer que vai chegar o dia de Saul ser morto, de a coroa voltar para a tua cabeça como voltou para Davi. Vai chegar, eu quero te dizer que o rei, quando o rei dava o veredito, ele não voltava atrás. E eu quero te dizer que Deus, quando ele disse que eu e você vai conseguir alcançar o ministério, que você vai alcançar várias almas e que maravilhas para ti, eu quero te dizer que nós alcançamos, sabe por quê? Porque nós temos um Deus que vela pela sua palavra. Se aqui na época dos reis, Davi, ele não podia dizer alguma coisa e voltar atrás, por que a cabeça de muitas pessoas foram decepadas na Bíblia? Porque quando o rei dizia, se alguém pedia, teria que fazer, teria que mesmo contra a sua vontade, a palavra dele já tinha tido selo garantido. O Senhor está dizendo, aleluia, nesta manhã, a minha coroa, a tua coroa, aleluia, ela será colocada na nossa cabeça, sem precisar de guerra, sem precisar de briga, de rancor, de tristeza, de angústia, mas na hora certa, nosso rei é fiel, ele vai colocar, porque ele é o Espírito Santo que derrama sobre mim e ti, mas temos que andar com amor, temos que andar com fidelidade, com honestidade, com simplicidade, aleluia. O Senhor maravilhoso nesta manhã está me dizendo, irmãos, Absalão, ele começou a criar uma ganância no coração dele. Olha como é tão triste o ser humano que quando começa a desejar o que não é dele. Absalão, depois que tirar a vida do irmão, ele volta para a casa do pai dele depois de amigos ir atrás dele. Então o que acontece? A história de Davi é muito linda, mas aí quando ele volta, ele começa a gananciar o poder do pai dele. Ele queria sentar no trono de Davi, ele escrevia carta para os outros reis para dizer que elogiar ele, para poder o pai dele se sentir, acho que inferior, porque não estão desejando meu filho para subir no trono, sendo que não era dele o trono. Entendeu como o inimigo ele faz? Ele estava querendo matar o próprio pai para alcançar o poder, mas Deus não disse, não, rei Davi, você vai matar o teu próprio filho, como hoje a gente já viu o pai matando seus filhos, não. Ele disse o que é filho, Deus disse o que? Eu vou fugir, porque eu sei que meu filho está armando contra mim, aleluia. E quando ele fez isso, Deus ainda estava com ele, mesmo que alguém te amaldiçoe, as maldições se tornarão bênção, porque assim que tinha um homem que amaldiçoava Davi, dizendo que ele tinha derramado muito sangue, que Deus estava contra ele, porque o próprio filho dele estava tomando o poder dele, mas ele dizia, se Deus está deixando, é porque Deus sabe todas as coisas, ele deixa até um determinado momento de você ser exaltado. Vai chegar um dia de todas as pessoas que te humilharam, que disseram que teu ministério não ia crescer, aleluia, Deus vai mostrar que vai, sabe por quê? Quando ele promete, ele não volta atrás, ele não é homem para que se arrependa do que ele faz, aleluia. Então o que acontece? Absalão teve um fim triste, porque se Absalão tivesse permanecido no lugar dele, Deus teria talvez, quem sabe, dado a benção para ele, mas não, os irmãos são gananciosos, olhos altivos. Então eu quero te dizer, quantos irmãos andam matando seus próprios irmãos na igreja, irmão, quantas pessoas andam de igreja em igreja, achando que Deus está nas pessoas errada. Não, quem está servindo o Senhor tem que andar no caminho certo, fazer as coisas certas, se desviar. Quando ele diz, não, sentai na mesas dos zombadores, dos beberrões, porque você pode se corromper. Mas eu vejo muitas pessoas dizendo, eu vou beber, eu quero ir hoje para a festa, hoje eu tenho um amigo que ele também gosta de festa, ele não quer compromisso com Jesus, eu preciso estar me misturando com ele. Eu quero te dizer que tu pode se misturar com ele, mas tu pode perder a graça do Senhor, tu pode perder a companhia do Senhor, porque o Senhor disse assim, que nós temos sim que se separar, porque aquele que renega o Senhor não é digno dele. E ontem eu estava lendo em João, pai, que o pai dizia, Jesus estava dizendo, quem é o Deus que nós devemos adorar? Se for Deus, se reconhecer Deus e andar nos caminhos dele, é Deus que nós estamos seguindo. Mas se nós estivermos fazendo coisas erradas, ao contrário, é o diabo que é o pai dessas pessoas. Então o diabo também tem filho da rebeldia, filhos mal criados, filhos rebeldes, aleluia, que quer o mundo e quer Deus, quer estar no mundo dos grandes, do meio dos governantes, porque diz, aqui eu posso pegar um trabalho, aqui eu posso dar um trabalho para uma irmã, uma mulher, um irmão. E eu quero te dizer que quando Deus tem trabalho para ti, não precisa te meter em vereadores, em prefeito, em governante nenhum, porque o Deus é o próprio governante. O Senhor é que vai abrir as portas do céu e derramar bênçãos extraordinárias na minha e na tua vida. Eu quero te dizer, quantas vezes a pessoa diz, eu preciso me chegar a alguém porque talvez ele me dê um emprego,
emprego. Eu quero te dizer que dono do emprego é Deus, Deus todo grande e poderoso, onde ele fala que as mãos dele alcançam toda a terra, que tamanho é teu Deus para alcançar uma terra dessa amplitude. Eu quero te dizer, tu já pensou que tamanho é teu Deus? O teu Deus é aquele que conta as estrelas, aleluia, aquele que conta cada fio de cabelo que você tem, quantos cabelos foi perdido, aleluia, aquele que estende o céu, enrola como uma cortina. Quão grande é meu Deus, quão grande é teu Deus, quão grande é meu Deus, e você não percebe. Eu quero te dizer que não tem porta onde meu Deus não possa entrar e te alcançar. O meu Deus pode te alcançar dentro do teu quarto, sozinho, chorando, pensando que está sozinho, que não tem ninguém neste momento. Quantos de vocês estão chorando por uma depressão, que não procurou um psicólogo? Às vezes você não teve condições, ou muitas das vezes você começou a chorar, contou para algum amigo e ele começou a desdenhar de você, dizendo que isso era porque você queria. Eu quero te dizer que você pode estar passando por uma depressão, mas eu tenho um Deus que te cura, que se você abrir o teu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui, como Jeremias falava, ele vai dizer, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo a sair dessa situação. Eu quero te dizer, e você que está no mundo das drogas, que pensa que esse vício nunca vai passar, que ele toma conta de ti, tu sente sede de fumar assim compulsivamente. Eu quero te dizer que quando tu beber da água da vida, aleluia, essa água que o Senhor dá, quando ele falou para a samaritana, ei, essa água que tu bebe, tu tem sede, mas a água que eu te dou, tu nunca terás sede. A água que o Senhor está dizendo é Jesus. Jesus é o pão do céu. Quando Jesus diz, eu sou o pão do céu, aquele que me buscar verdadeiramente, eu estarei aqui. Oh, Espírito Santo da verdade, alcança essas pessoas. Eu quero te dizer, Davi foi perseguido pelo próprio irmão, pelos irmãos na infância, aleluia, por Saul, aquele amigo que ele tocava quando ele estava endemoniado, porque naquela época Jesus ainda não andava. Então não tinha ninguém para estar expulsando o demônio. Então aquela harpa, quando ele tocava, o demônio saía do corpo de Saul. Eu quero te dizer que este homem sofreu tanto quanto de nós sofremos, calúnia, tristezas, perseguições. Quantos de nós não temos o que comer dessa casa? Quantos para pregar o evangelho está sofrendo? Tem dia que só tem cuscuz dentro da sua casa, aleluia, louvando o Senhor. E muitas dessas pessoas, elas estão chorando, e Deus, eu te sirvo, estou faltando aqui. Tu diz que é um Deus, quem tem Deus não falta nada. Nós não faltamos a presença. Nós não faltamos o amor. Podemos aparentemente ser pobre aqui, material, mas espiritual Deus está nos enchendo. E eu creio que Deus vai encher a botija de muitas pessoas. Eu creio que esse áudio vai alcançar você na tua casa, no teu quarto. Você vai dizer, meu Deus, eu quero conhecer esse Deus grande que a irmã falou, esse Deus que chama pelo teu nome, que tem teu nome escrito no livro da vida, se assim tu seguir ele, meu irmão. Mas eu quero te dizer, nós temos que abandonar Deus de Baal, nós temos que abandonar Belial, nós temos que abandonar as vidas errantes que nós vivíamos antes, irmãos. Não posso servir dois senhores, porque um amará mais um, odiará o outro. O Senhor é um Deus zeloso, um Deus ciumento, um Deus que te ama, um Deus que quer você só para ele. Eu quero te dizer que Deus te ama, que Deus quer te alcançar no céu. Eu não sei onde você está, não sei a tua vida, não sei os teus sonhos, mas Deus quer entrar nos teus sonhos agora. Deus quer dizer, ei, Davi, segundo o meu coração, aleluia, meninos dos meus olhos, eu quero te alcançar, eu quero te dar água da vida, aleluia, eu quero te dizer que eu te amo. Ai, quem tem Jesus não precisa de riqueza, porque lá no céu diz que tem ouro. Ele diz, vou eu preparar um lugar para você. Na casa do meu pai tem muitas moradas, aleluia, essas moradas de ouro, de prata, onde tem, aleluia, a coroa esperando por mim, por ti. Eu quero te dizer qual é a tua coroa, quantos brilhos na tua coroa tem, quantas almas tu tá pregando, levando o evangelho, ou tu só quer beber farra e achar que isso nunca passa, que a tua boniteza nunca basta, porque não, eu posso fazer uma cirurgia, erguer nariz, tirar barriga, levantar bumbum. Eu quero te dizer que essa carne vai apodrecer, mas eu quero te dizer que Jesus tem água para te beber, o Senhor tem pão para ti, e vai chegar o dia, irmão, um minuto Deus, Jesus não sabe, porque só Deus vai dizer a hora que a trombeta vai tocar e os anjos vão descer buscando a sua igreja lavada e remida. E eu quero dizer, Espírito Santo, nesta manhã vai entrando nos lares, naqueles que bebem, Senhor, vai tirando essa sede, vai trazendo a tua vontade de buscar a tua palavra. Senhor, vai entrando nos prostíbulos agora, vai convertendo as mulheres que não têm seus maridos. Senhor, vai abençoando, vai trazendo a visão dos céus, como você limpou aqueles olhos de Saulo. Quando a escama caiu dos olhos daquele homem, ele foi convertido, Espírito Santo. Vai alcançando quantos Jonas tem
Mãe, fugindo da pregação do Senhor, que eles venham ser achados e venham pregar nas cidades que Deus mandou, no teu bairro, no teu vizinho, no teu colega, não importa qual é a pessoa que tu vai pregar, pode ser pelos meios de televisão, pode ser qualquer meio que tu alcance, leve a palavra do Senhor, pregue a palavra do Senhor como a palavra do Senhor. Ele diz: buscai primeiro o reino do céu e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é rico em riquezas materiais. Ele pode te dar o que tu nunca teve, mas Ele pode te dar com amor, com prosperidade, com sabedoria e humildade. Ele fala na palavra dele: o que adianta tu ganhar o mundo todo e perder a tua alma, meu irmão? O que adianta nós termos carros importados, casas bonitas onde não cabe uma só pessoa? Teu corpo é sozinho. Quantos quartos você vai alcançar? Quantas casas imensas, podendo ajudar igrejas que estão carentes, precisando levar o evangelho para uma energia que estão atrasada? Quantas igrejas estão aí sem janelas, esperando para ser levadas almas para louvar o Senhor? Quantas pastores estão sozinhos, sofrendo, pregando o evangelho, quanto eu e você às vezes estamos gastando com roupas caras, quebrando piso, colocando outros pisos, revestindo casa, botando outras paredes, sabendo que tudo isso será derrubado. E para onde vai a tua alma quando Jesus se apresentar e abrir aquele grande livro e dizer: tá aqui as tuas obras, suas obras perante mim são mortas, porque tu plantaste coisas que não era pão. Aleluia. Eu quero dizer: Deus nesta manhã vai alcançando o coração enfraquecido, Senhor, vai avivando os casamentos, Senhor, onde tiver uma aliança ligada aqui no céu, na terra, que o Senhor seja essa aliança que desde Adão e Eva o Senhor ligou, homem, mulher e homem. Meu Deus, onde tiver um trabalho de macumba feito para casais serem destruídos, para filho entrar no mundo da droga, Senhor, vai quebrando por terra, porque tu nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente, para destruir, Pai, essas almas de Satanás que vinham destruindo teus filhos amados. Senhor, vai alcançando os nossos presidentes, governadores, vai trazendo renovo na nossa cidade, no nosso país. Senhor, vai trazendo um coração novo de cada pessoa que assiste esse vídeo, que tem tantas pregações do evangelho, aleluia, levando para ti. Irmãos, quero te dizer que todos os dias Deus bate na tua porta com pregadores diferentes, levantando cada dia um diferente, aqueles que falam grossos, aqueles que falam macio, aqueles que falam agressivo, exortando como João Batista, mas está dizendo: ei, está na hora de você voltar para a casa do Senhor, está na hora de tu semear a semente na obra do Senhor para que nasce frutos bons. Ei, você é trigo, é joio. Eu quero te dizer que mesmo que cresça o trigo e o joio junto, no dia da colheita o Senhor separar o que presta e o que não presta. Eu quero te dizer que quando o pescador joga a rede, vem todos os tipos de peixes, mas ele só vai querer os peixes sadios e puros. Os que tiver podres, que tiver com defeitos, sujos, mundanos, eles vão ser separados, porque Deus quer lavar, Deus quer separar ovelhas de cabrito. Eu quero te dizer que no céu é para lavado, remido, para ovelhas, não para cabrito, não para burro, nem para cavalo. Ei, você que anda dando patada em todo mundo, abra teu coração para Deus, começa a ver, faz uma análise de ti, diz: o que eu sou, o que eu tenho, Senhor? Eu tenho o nariz empinado achando que sou melhor do que os outros, sou mais culto do que o outro, mais inteligente, eu posso mais do que o outro. Eu quero te dizer: ei, baixa a tua crista, sabe por quê? Deus veio pelos humildes, pelos encarcerados, pelos aqueles que cobravam os impostos. Deus veio pelos mendigos, rejeitado, como Lodebal, filho de Jonathan, era jogado lá num lugar de esquecimento, mendigando, e o Senhor foi, lembrou da promessa e foi buscar ele. Eu quero te dizer que a promessa de Deus está em pé. Na minha e na tua vida, eu quero te dizer que rei Davi tinha promessa. O dia que a coroa chegou na cabeça dele, Saul teve que morrer e ele alcançou o que Deus tinha falado. Deus não é homem para que minta, ele não volta na palavra atrás. Ele quer dizer: ei, teu dia chega, não importa quantas calúnias, quantas difamações, quantas perseguições, quantas palavras amargas dentro da tua casa tu sente, quantas pessoas para ir para a igreja às vezes apanha do seu marido, e se tu for e quando tu voltar tu apanha. Quantos testemunhos a gente já viu de irmão que ia, quando chegava apanhava para ir pregar a palavra do Senhor, não se desagarrou dele. Quantas vezes o Senhor diz: ei, se você não largar alguma coisa, não aborrecer pai, nem mãe, nem irmão, por a minha palavra não vale. Deus disse: tu tem que largar tudo e seguir a mim, porque não adianta você ficar, um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou para o mundo. Tu tem
tem mais compromissos em teus compromissos aqui terrestres do que com o Senhor. Tu só vai na igreja o dia que tu bem quer, o dia que tu tá sentindo dor, fracasso, ou que alguma coisa de muito ruim vem na tua casa, ou muitas vezes quando tem uma enfermidade que nessa hora tu lembra que Deus existe. Eu quero te dizer que Deus não precisa ser visto só nas horas de dificuldade. Ele precisa ser celebrado, venerado, agradecido todas as manhãs quando tu acorda, quando tu anoiteceu. Obrigado pelos livramentos no trânsito que tu me livrou, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo pão de cada dia que tu me deste, pela roupa que tu me deste para vestir. Eu quero te dizer que Deus precisa de gratidão. Não seja ingrato com o Senhor, Ele te ama. Ele deu seu Filho unigênito. Ele, o próprio Deus, ele quando viu que Satanás corrompeu aquela terra entre Adão e Eva, ele viu uma maneira de salvar a humanidade. Eu vou me doar como eu mesmo, como um filho no ventre daquela mulher, começando a reviver como homem, aleluia, para que eu pudesse vir santo, para que eu pudesse passar todas as afrontas, humilhação e tristeza que Jesus passou, para saber que ele era o próprio Deus sofrendo por nós, para resgatar minha e a tua alma novamente. Vale a pena lembrar que o sangue carmesim de Jesus foi tão grande, é tão grande, que só ele pode matar a enfermidade da alma, de todas as coisas que você se sente inferior, das tristezas e angústia. O sangue carmesim clama por ele. Quando tu estiver triste dentro da tua casa, abre a Bíblia, tem louvores da harpa, que quando tu fala, derrama poder do céu, Senhor, ele vai descer poder pentecostal, ele vai te cobrir com o Espírito Santo Consolador, entra dentro de você, você não será mais você, mas Deus vive em ti. Eu quero te dizer que Deus é verdadeiro, Deus fala. Se você vive numa igreja que dias e dias você vai para culto e Deus não se revela, eu não conheço esse Deus. Eu conheço um Deus que fala em línguas na boca dos teus servos. Eu conheço um Deus que profetiza na boca do servo e diz: ei, meninas de meus olhos, ei, minha profetiza. Ele fala: ei, canela de fogo. Ele diz: ei, quando tu dá glória, sai tocha de fogo, inferno balança. Este é o Deus que eu conheço. Tu quer conhecer ele? Então vá para a igreja, te tranca no teu quarto, pega esta Bíblia aqui, leia ela de início ao final, que eu quero te mostrar que o Espírito Santo vai te alcançar, você vai se derramar e cada dia ele vai te trazer renovo, coisas novas, porque ele é Deus de renovo, Deus de maravilha, Deus de vitória. E nesta manhã eu te agradeço, Deus. Eu agradeço a cada um que vai assistir. Se inscreva no meu canal, gente. Quanto vocês der um joinha, isso vai levar o evangelho para mais pessoas. Muitas vezes tu não vai gostar do meu rosto, da minha fala, muitas vezes tu vai me achar metida, mas eu quero te dizer que eu não me importo do que você vai achar, eu importo que Deus está dizendo: prega meu evangelho. Se 1, 2, 3 almas se ouvirem, se converter dos seus maus caminhos e me seguir, eu serei com ele, eu serei com ela. Então, Espírito Santo, compartilha com outras pessoas, com outros colegas, vai lá no meu joinha, tá? Diga, faça um comentário, o que você quer que Deus fale para você, qual é a dúvida que você tem. Se eu puder, com o Espírito Santo, te responder, farei nas minhas horas disponíveis. E eu te agradeço, Deus, por todas as maravilhas, pelos dias que tu tens me dado, pela vitória, pelas coisas ainda que vão vir. Eu e minha casa serviremos o Senhor com excelência. Primeiro buscarei as coisas do alto, para depois as coisas terrestres vier. E se as coisas terrestres não vir, a tua graça me basta. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus.